Meus amados irmãos, Pastor Moabel, e hoje vou fazer um vídeo sobre o Natal. Vou ler na Palavra de Deus, Mateus capítulo 2, que diz: E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Enviando-os a Belém, disse: Ide perguntai diligentemente pelo menino, e quando os achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Então eles, ouvindo o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Palavra do Senhor. Meus amados irmãos, ninguém nasceu como Jesus, ninguém viveu como Jesus e ninguém morreu como Jesus. Três coisas. Eu preguei esta mensagem em 1970, pela última vez em Ceres, Goiás, quando fui visitar a minha então noiva, que é minha esposa hoje. Ninguém nasceu como Jesus. Você sabe, nascem crianças todos os dias. Em todo o mundo. Mas elas nascem de uma forma natural. Nunca se diz que a virgem, não é uma virgem, é a virgem. Maria tinha esta tarefa, a virgem. Não era uma, era a virgem. E os profetas tinham dito que o rei de Israel ia nascer em Belém da Judeia. E o menino nasceu numa estrebaria. Na última semana, estudos mostram que José e Maria caminharam 50 quilômetros e não encontraram lugar em nenhuma hospedaria. E Jesus nasceu numa estrebaria. Que lição para os homens que querem viver em opulência, mas são madeiras ocas, paus, podres, que nada servem
busca opulência, mas Jesus nasceu numa manjedoura. E ele, como ninguém nasceu como Jesus, estava na palavra, a cidade que ele ia nascer, o que ele ia fazer. E que seria uma virgem que traria ele ao mundo. Os magos viram a estrela. Isso é uma coisa sobrenatural, porque uma estrela guiar homens para mostrar na humildade que Jesus nasceu, na simplicidade de uma manjedoura. A manjedoura é o lugar que os animais comem. Foi lá que Jesus nasceu. Mas os profetas tinham falado sobre ele. E o rei Herodes, ao saber da notícia, ficou perturbado, e toda Jerusalém, preocupado. Nasceu o rei dos judeus. Ora, neste mundo há pão para todos. Neste mundo há remédio para todos. Neste mundo há casa para todos. O mundo é um pão tão grande que ninguém consegue comer sozinho. Mas Herodes, que era um fraco, medroso, estava com medo de um menino. Um menino nasceu. E ele já queria matar o menino. Imaginem vocês. Nasce um menino na sua casa e eles querem matá-lo antes dele saber o que significa pai e mãe. Não é uma coisa interessante? O demônio está em todo lugar. Naquele momento estava no palácio com Herodes. E Herodes não sabia o que fazer da vida, porque nasceu o rei dos judeus. E agora Herodes, que não tinha talento nenhum, não sabia cantar, não sabia tocar, não sabia discursar, não sabia se humilhar, não era simpático, era um verdadeiro tolo que estava no poder. E agora, Jesus nasceu e já tinha uma sentença de morte sobre ele. Ninguém nasceu como Jesus. Ninguém viveu como Jesus também. Ele tinha uma sabedoria extraordinária e a Bíblia diz que ele foi aprendendo. Jesus Cristo orava ao Pai. Jesus Cristo recebeu o Espírito Santo nele, na vida dele, e começou então a operar os sinais. Jesus Cristo dedicou-se toda a sua vida à classe pobre. Ele não fez outra coisa. Enquanto muitos procuram holofotes, procuram fama, isso e mais aquilo e aquilo outro, Jesus Cristo procurou o homem. E na sua caminhada terrena, vivendo 33 anos, eles foram fechando o cerco, até que entraram no colégio do amor, que eram os 12 discípulos, e conquistaram Judas Iscariotes. Pelo amor ao dinheiro, vendeu o meigo Nazareno. Ninguém nasceu como Jesus. Ninguém viveu como Jesus. Não tinha onde reclinar a cabeça. O diabo hoje diz que Jesus era rico, né? Porque o diabo ele não se contenta com as mentiras dele, né? E vocês sabem, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, demônios têm doutrinas, mas como demônios não podem falar, porque não têm corpos, eles têm que entrar dentro de alguém
e falar. Agora, hoje fala-se absurdos de Jesus. Blasfêmias contra ele, mentiras, calúnias de toda espécie. Os homens são assim. Jesus nasceu como ninguém, viveu como ninguém. Levou 33 anos para eles fecharem o cerco e matarem Jesus. Ouçam bem o que diz a palavra. Os judeus entregaram ele para ser morto. A igreja não fez isto. Longe disso. A igreja, por mais fraca que ela seja e esteja, ela ama Jesus Cristo. É o propósito final do cristão nesta vida, é servir a Jesus. Esta é a razão que não vamos enfrentar a grande tribulação, porque nunca entregamos Jesus Cristo para ser morto, para ser açoitado, para ser humilhado, ridicularizado. A igreja não fez isto. Ninguém nasceu como Jesus, ninguém viveu como Jesus e ninguém morreu como Jesus. Vocês sabem, a morte de cruz, além de ser uma morte extremamente dolorida, estudada, preparada para ser dolorida, era também vergonhosa. Era para os piores inimigos do ser humano, da sociedade. Vocês sabem, as lideranças religiosas que não têm talento, o mal deles começa não tendo talento, não estarem sendo preparados para a devida tarefa. Se sentiam mal com o sucesso de Jesus, com as multidões que o seguiam. Isso fazia mal a eles. Mas Jesus Cristo, ele dedicou-se aos pobres, a curar os enfermos, a sarar o leproso. Dedicou-se ao ser humano. Agora vem o momento da morte dele. Não consta que ninguém, ao ser crucificado, que houve fatos da natureza, que a natureza se abalou com a morte de Jesus. Não, nunca se ouviu falar isto. Nunca se ouviu falar que o véu se rasgou. Quem rasgou aquele véu? Jesus estava na cruz. Deus, penso eu que através de seus anjos, mandou rasgar o véu. Jesus Cristo agora estava morrendo, padecendo, teve sede. Aquele que criou o universo, que criou os rios, as fontes de águas, disse: tenho sede. E não deram água para ele. Esta é a razão que nunca se nega água para ninguém, mesmo para o pior criminoso. Não se nega água. Mas para Jesus, fizeram isso e mais ainda. E ainda uma coisa que eu penso ser extremamente cruel, é o fato da mãe dele estar assistindo. E ele disse para um discípulo: eis aí a tua mãe. E disse para ela: eis aí o teu filho. Ele queria que aquele apóstolo cuidasse da mãe dele. Vocês entendem? O bom filho é assim. Porque quem é bom é bom.
Jesus era o bom homem, o bom Salvador, o bom Cordeiro de Deus. Estava entre os homens, o bom pastor, que dá vida pelas suas ovelhas. Levou tempo para Jesus morrer. Vocês entendem? Levou tempo. E os soldados, com lanças e espadas ao redor de Jesus, ainda zombando dele. Naquele grande dia, aqueles soldados vão ter que olhar para Jesus e sentir a vergonha de uma covardia feita contra o Salvador da humanidade. Ninguém nasceu como Jesus, ninguém viveu como Jesus, ninguém morreu como Jesus, porque ele entregou o Espírito, ele desistiu de viver pelos homens. Está aqui na palavra de Deus. Veio para salvar o mundo, para salvar os pecadores. Que Deus te abençoe onde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém e amém. Feliz Natal a todos vocês.